continuando aqui parte 2 dos nossos testes e implementação do nosso Event Data Source Implement, beleza? Bom, o que a gente precisa garantir aqui? Mais um teste, ok? Vamos lá, eu vou adicionar aqui. O que a gente precisa testar, beleza? Que a gente vai adicionar aqui outros elementos, certo? Só que ele vai ter uma lista agora. A gente vai enviar para ele aqui uma lista, né? No nosso, tá vendo que aqui eu estou mandando uma lista vazia, né? Então eu copiei o teste, né? Uma lista vazia, tudo bem, ele vai me trazer um objeto, não se importando o que é essa lista. Mas agora não, a gente vai se importar com o que realmente a gente vai enviar dentro dessa lista. Porque agora a gente vai enviar uma lista de IDs, por exemplo. Eu quero o ID X e o ID Y, beleza? Por mais que lá tenham o X, o Y e o Z, certo? Então, ó, deve retornar a lista, agora aqui sim, ó, a lista de eventos correspondentes a lista de Events IDs. É isso? Como é que a gente chama lá o nosso Events IDs? Não é isso? Então, deve retornar a lista de eventos correspondentes. Então, peraí que eu escrevi errado. Correspondentes à lista de Events IDs entregue no parâmetro, né, de entrada aqui, ó. Beleza? Então, esse aqui é o que a gente está entregando. Então, a gente foi lá no nosso Firebase, Fire Collection, adicionou o X, aí a gente vai lá, ó, vai adicionar também o Y, beleza? E nós vamos adicionar também o Z. Então, a gente adicionou 3 coleções ao nosso banco de dados, né? A nossa tabela, a nossa coleção de eventos, nós adicionamos 3 IDs, 3 objetos lá dentro, não importa nesse momento o que é, e a gente só está pedindo para ele trazer os que forem do tipo X, ok? Como que a gente pode fazer isso? Tem um probleminha aqui que vai dar erro e a gente vai implementar, beleza? Então, X, Y, Z, nós estamos aqui pedindo para ele qual que é a minha ação, ó, vai lá e pega para mim somente o X e o Y. Então, qual a minha expectativa aqui? Que o resultado final, ó, dos documentos, né, o tamanho desse documento que ele vai me entregar, não seja de 3, mas sim de 2, porque essa lista Z aqui, ó, esse objeto Z, ele vai ignorar e vai trazer para mim somente o X e o Y, tudo bem? Então, o meu tamanho dessa lista que ele vai me entregar tem que ser 2, e eu não preciso testar aqui o que tem. Posso até testar o primeiro elemento, né? Então eu posso testar assim, ó, o elemento, porque eu não sei a ordem que ele vai trazer, tudo bem? Por enquanto eu não vou testar isso aqui para a gente não ter um problema com isso. Então, ó, vamos testar isso aqui? Vamos testar se funciona. Vou pedir para ele trazer. Ó, a expectativa era que tinham 2 elementos e ele me trouxe 3 elementos. Então, pô, já está errado, né? Então tá errado porque ele me trouxe 1, 2, 3 e era para ter só 2. Então, provavelmente, na verdade, é por isso, né? Porque nós não implementamos o nosso where, né? Ou seja, o nosso filtro. Então, a gente vai ter que ir lá agora no nosso Event Data Source, aqui na nossa implementação. E antes de chamar o nosso snapshot, nós vamos chamar um outro método aqui, que vai ser o where, né? O where o quê? Onde o meu ID contiver, né, where in contiver dentro de lista de Events ID. Então essa aqui vai ser a minha implementação, esse vai ser o meu filtro para ele conseguir trazer somente, botei uma vírgula aqui, tá? Somente ele vai trazer a coleção de eventos para mim,
mas somente os eventos aonde o ID foi igual a essa minha lista de events ID aqui, ó. Certo? Vamos ver se deu certo agora o nosso teste, ó. Vou rodar esse teste em específico. E agora deu um problema. A minha expectativa era que viessem 2 elementos e, ó, na verdade ele não achou foi nenhum. Então vamos ver aqui. A gente tem um elemento lá que tem ID, né? E eu passei para ele, ó. Olha só o que eu passei aqui. Eu passei errado. Aqui eu passei uma string, né? Aqui eu passei uma lista de string, mas aqui só tem um elemento, ó. Tá? Olha só, seria mais ou menos isso, ó. O primeiro elemento é x, o segundo elemento é y. Eu tinha passado um ID, né, que é como se fosse um ID chamado x,y. E isso não existe, né? Beleza? Então, é um ID x, um segundo ID y, um segundo ID qualquer coisa. Então, agora sim, ó, eu estou esperando que ele me traga o resultado correto. A expectativa é ele que consiga fazer o filtro que a gente colocou lá. Beleza. Então, ele conseguiu fazer um filtro. Essa nossa implementaçãozinha aqui de where está funcionando. Ele está conseguindo ir lá em cada evento e trazer para mim os eventos que o ID forem iguais a qualquer elemento aqui, né, da nossa lista de eventos. Se a gente trazer só um, ele também teria que trazer um. Beleza? Uma outra coisa bem interessante que a gente pode forçar aqui já nessa busca, né, é uma ordenação. Certo? Lembra que eu falei aqui que eu não sei se ele está me trazendo esse primeiro, se esse ou se esse? Ele faz isso automático lá no nosso banco de dados. E a gente pode garantir isso de alguma forma? Podemos, tá? A gente pode garantir sim. E a gente pode garantir num outro teste, né? Pode ser que no mesmo teste, só que aí o nosso teste ia ficando grande. Deve retornar a lista de eventos correspondente e ordenar, não sei o que. Então, não, a gente cria um teste somente para ordenação. Mas antes da gente trabalhar aqui com a nossa ordenação, eu quero chamar um detalhe. Você está vendo que eu estou rodando somente esse teste aqui, ó, e está funcionando, certo? Ó, eu estou rodando só esse teste e está funcionando. Ou seja, ele encontrou apenas 2 elementos aqui dentro, correspondentes a esse lista, ó, um x e um y. Só que agora olha o que vai acontecer se eu mandar rodar todos os testes ao mesmo tempo. Pensa comigo, ele vai rodar esse teste aqui, beleza? Depois ele vai rodar esse aqui. Quando ele rodar esse, ele já vai adicionar um elemento lá dentro. Então ele adicionou um elemento chamado x. Imagina, tem um elemento. E aqui ele botou mais 3 elementos. Então agora eu tenho 4 elementos porque eu estou usando a mesma instância. Tá? E aí quando eu fizer esse filtro, o que vai acontecer? Ele vai achar 2 elementos com o ID x e ele vai trazer esses 2 para mim e também vai trazer o y. Então, só resumindo, seria uma lista de 4 elementos, 1, 2, 3, 4 elementos, né? Eu teria 4 elementos lá dentro, sendo que 2 tem o ID igual a x e 1 com o y. Então, esse meu resultado aqui daria 3. Então, quando a gente roda todo o teste, a gente tem que sempre se preocupar com isso. Tá? Rodar teste individual é interessante? Sim, mas a gente sempre também tem que testar ali. Ó. O que aconteceu aqui? A expectativa deve retornar uma stream list event. Onde é que está isso? A gente colocou o nome aqui, né? Aqui é uma stream, tá? Vou só... Aqui. Uma query snapshot, né? Deve retornar uma stream query snapshot. E aí o que aconteceu? Ele rodou aqui e ele perguntou se é result. Deve retornar uma string. Aqui, ó, onde deu pau. Foi nesse aqui, ó. E outra coisa, você viu que que aconteceu aqui, ó. Esse teste foi executado primeiro do que esse.
Então aqui ele adicionou 3 elementos. Olha o que aconteceu. Aqui ele adicionou 3 elementos. Aqui ele adicionou mais um, né? E a expectativa atual é que tivesse sido 1. O atual é 0. Então, e aí complica. Então o que, que a gente faz nesses casos aqui? Ó? Nesses casos aqui a gente vai utilizar o nosso setup, all aqui, o nosso setup, para fazer esse nosso arranger. Tá? Então nós vamos ter um método separado para chamar o nosso arranger. E para não colocar aqui, ó, eu só quero adicionar esses 3 elementos para os nossos testes, tudo bem? Ó? Quero só adicionar esses 3 elementos. Para não colocar aqui, né, olha o tamanho do nosso setup, a gente cria uma função separada. Tá? Então a gente vai criar uma função chamada void, que vai ser o nosso arranger, beleza? Add, aí eu vou chamar arrange, add, event, adicionar eventos. Pronto, bem simples. E vou pegar esses caras todos aqui, colocar aqui dentro, só para ficar bonitinho. E quem vai chamar esse Firestore aqui, ó, vai ser o nosso arrange added, né? E deixa eu perguntar uma coisa. Esse add aqui, ele é filter? Ele é filter. Então, bem por isso que quebrou aqui tudo pra gente, tá? A gente também tem que colocar um await. Aqui, ó, vai ser assim que... Beleza? Esse cara não é mais void, ele é um filter de void. Aqui é assíncrono. Tá. Nesse caso aqui, esse método precisa ser criado antes, tá? Porque aqui é uma estrutural, tá? Acontece o main, aqui é um método, então, para que esse setup reconheça, né, que é esse método, ele precisa ler aqui um por um. Então, arranger, beleza. Então nós estamos adicionando e para cada um desses nós vamos colocar um await, tá? Nós vamos aguardar cada coisa dessa acontecer. Vamos lá testar tudo de novo, ver se está certo. Ah, vai dar errado, né? Porque vamos lá. Deixa a gente, eu vou ter que tirar agora esses adicionados que a gente estava fazendo dentro dos próprios métodos aqui. Eu não preciso mais. Só tinha tirado de um lugar. Beleza. Ainda está dando erro. Vamos entender qual é o erro. A expectativa é que tenha 1, que o tamanho seja 1. E o tamanho atual da lista é 0. Mas eu não estou concordando com isso. Ah, sim. É 0. Por quê? Porque agora nós fizemos um filtro, certo? Nós não estamos entregando nada, uma lista vazia, então ele vai trazer para a gente uma lista vazia, certo? Então, ó, a minha expectativa é que esse nosso teste acabou dando errado, né? Ou seja, se eu passar uma lista vazia, a minha expectativa é que ele realmente não me traga nada. Esse aqui também não vai funcionar, tá? Então, a minha expectativa é que ele não me traga nada. Então, deve retornar uma lista, mudou o nosso método aqui, né? Uma lista vazia. O nosso método mudou porque a gente fez um filtro que espera que eu entregue alguma coisa aqui para dentro. Então foi por isso que deu errado aqui pra gente. Vou botar para rodar novamente. E tá aí, ó. Passou agora nos 3. Beleza? Essa lista aqui, por mais que tenham 3 elementos lá dentro, beleza? Por mais que tenham 3 elementos lá dentro, como eu não estou passando uma lista vazia aqui de filtros, né, de IDs, ele não tem que me entregar nada.
Só tem que saber se é um tipo de query snapshot, beleza? Já nesse outro nosso caso aqui, não. Aqui, se eu estou passando x e y, eu preciso que ele traga para mim esses dois elementos aí. Maravilha? Entendido aqui essa parte? Se tiver dúvidas, me chama depois no privado aí, para a gente conversar, tá? Então, o que vai ficar faltando aqui é a questão da ordenação. E é uma coisa, a questão da ordenação, tá? A gente pode ou não fazer aqui aonde a gente está falando. Tá? A gente pode colocar uma ordenação aqui direto quando ele pega do nosso banco de dados? Pode. A gente pode deixar para o front fazer isso, lá para o nosso front, lá na hora de desenhar nossa tela, na hora de exibir a lista, pode também. Então, depende das nossas regras de negócio. Pode ser feito, inclusive, tá? Pode ser feito também no nosso use case. Se fizer sentido que a nossa regra de negócio entregue para o nosso front isso já ordenado, então a gente pode fazer essa ordenação aqui dentro. A gente pode fazer em vários lugares, basta a gente decidir aonde quer, tá? Eu vou ordenar sim, e eu vou pedir para o nosso Firebase fazer essa ordenação para a gente, tá? Mas isso na próxima aula aí. Valeu!